Hello everybody, let's continue our course. Vamos continuar aí o nosso curso, nossas aulas do Real Life English, o inglês da vida real. Vocês estão vendo aí na tela o tema da aula de hoje, que é Landing and Immigration, vocabulário, então palavras para memorizar, frases para memorizar, vocabulário, não tem regra, né? Aqui é o inglês do dia a dia, coisas que você vai usar em situações da vida real. Vamos passar um pouquinho sobre os tópicos do curso novamente. Travel and Airport, então, aeroporto e viagem. Nós ainda estamos nesse tema, tá? Depois nós vamos partir para o hotel, pedindo informações, pode ser na rua, pode ser em qualquer lugar. Transportation, os meios de transporte, aí público ou privado, aplicativos, tudo que você precisa para se transportar numa cidade, tá? Food, eaten places, então a gente vai falar sobre comida no supermercado, no restaurante, na rua, onde quer que seja, os lugares e as comidas. Office and phone calls, onde a gente vai tratar um pouco sobre o vocabulário do escritório, corporativo, negócios, mais profissional, assim, talvez entrevistas de emprego e um pouquinho de vocabulário relacionado ao mundo corporativo. Shopping and money, aí nós vamos falar de dinheiro e de gastar e de comprar, de o que você faz, né, com o seu dinheiro. Essa parte vai ser muito interessante também. Shopping online e shopping físico também, tá? Comprando, seja na loja online ou seja pela loja física, tá? Documents and procedures, então documentos, coisas importantes que você tem que ter cuidado aí na sua vida. Então, dentro de cada um desses tópicos, vai ter mais ou menos umas 5 aulas aí pra gente estudar. Então, tem muito conteúdo, tá? Countries, languages and currency. Então, existem países, existem as suas línguas, os seus idiomas, né? E a moeda local daquele país. E aí a gente vai dar uma passada sobre alguns assuntos relacionados aos países. Quem sabe, né, já não desperta em você um interesse de querer visitar aquele país, de querer conhecer aquela cultura, aquele idioma, que você vai estar interessado em aprender também, e o dinheiro, né, que é currency ali, que é o dinheiro daquele país, tá? Ou, por último, não menos importante, entertainment and leisure, que aí é a parte de diversão. Você vai usar o seu inglês para se divertir, para assistir filme, ouvir música, para mexer na internet, fazer tudo que você quiser em inglês. Esse curso é completo, galera. Ele vai ter coisas de todos os tópicos para você falar. Não dá para falar sobre tudo, mas dá para falar sobre muita coisa, porque vão ser bastante aulas. So, let's go to our landing and immigration vocabulary. Então, vamos lá. Landing and immigration. Landing é quando o avião está aterrissando. Então, landing, ele vai pousar. Ele vai pousar lá no país onde você foi viajar, que é a nossa situação da vida real aqui é você viajar para um país e pousar nele. E aí você vai passar pela imigração. Tem algumas perguntas, algumas frases, algumas coisas que a gente vai ver aqui, ó, e você se prepara para elas e esteja aí pronto para responder e para perguntar e para falar, ok? Então repete comigo aí, ó. Sentence number 1, disembark the plane. Disembark the plane. Eu coloquei uma imagem aqui, essa imagem é de um navio, tá? As pessoas estão desembarcando de um navio, mas é a mesma palavra. Você vai desembarcar. Disembark, ok? Tá aqui, ó. Disembark the plane. Então não preciso traduzir porque tá aqui, você está lendo e você tem o material para baixar aí, tá? Então fica à vontade para baixar, mas fala. O importante agora é ouvir eu falando e repetir também. Isso é muito importante, pelo menos nesse primeiro momento, tá? Se você já tem costume, continue com esse costume de me ouve, repete daí, ok? Disembark the plane. Disembark the plane. Very good. Palavras importantes, ó. Get off. Get off. Get off é desembarcar de um transporte público. De um transporte público. Muito importante, ó. De trem, de ônibus, de avião. Você vai get off. Desembarcar. Também é uma outra expressão. Desembarque é usado também, tá? Leave, ó. Leave é sair fora, sair de um lugar onde você está, você vai sair, deixar, partir. Leave, ok? Let's continue. Number 2, proceed through the immigration checkpoint. Proceed through the immigration checkpoint. Então tá aqui o lugar onde você vai passar pela imigração. Ele é o checkpoint, ok? É o lugar
o posto de verificação, checkpoint, é o lugar onde vão checar as coisas, por isso posto de verificação. Mas se preocupa com o inglês, ó. Proceed through the immigration checkpoint. Very good. E aí tem move to ou go to. São sinônimos aí nesse sentido, tá? Você ir até lá. Então, go to ou move to é para você ir até esse local que ele tá te indicando aqui, tá bom? Very good. Number 3. Collect your luggage. Collect é para você coletar, para você tirar, para você pegar. No caso aí a tradução, ó lá, recolha sua bagagem. Mesma coisa, tá? Collect your luggage. Galera, coisa importante é você não ficar se apegando a detalhes assim, ó. Só uma palavra significa várias coisas, pega o significado principal dessa palavra. O que é collect? Collect, pegar, coletar, reunir. Então pensa na palavra mais simples e grava ela na sua cabeça. Ou um monte de outras coisas você deixa para depois. Mas vai falando e tentando lembrar do que é mais importante aqui, ó. Collect your luggage. Take your baggage. Ó, eu falei a mesma coisa com duas frases diferentes, ó. Collect your luggage, recolha sua bagagem. Take your baggage é a mesma coisa, porque take não é pegar. Take your baggage, tá aqui. Baggage e luggage é a mesma coisa também, tá? Então, ó, aprende os dois para quando lembra de pelo menos um. Isso que é legal. Você aprende um monte, esqueceu tudo, mas de um você vai lembrar. Então, essa é a intenção de colocar sinônimos aqui, tá? Let's continue. Make your luggage easy to spot. Spot é quando você foca num ponto, assim, ó. Então, faça com que a sua bagagem seja fácil de identificar. Então, você coloca uma cordinha, uma faixa, alguma coisa na sua mala aqui, ó. Quando ela chega na esteira, você sabe que é a sua, né? Então, make your luggage easy to spot. Make your luggage easy to spot. Pessoal, presta atenção na pronúncia. Tenta pronunciar o mais próximo que você puder de um nativo, né? Por enquanto você está falando comigo, eu estou repetindo para você, mas pensa, houve muitos nativos para falar igual eles. Não tem pessoa melhor do que eles para dizer para você como é o certo, como é o correto. Então vai na deles que você vai passar de ano, tá? Que é sucesso. Number 5. You are responsible for your luggage and for what is inside of it. You are responsible for for your luggage and for what is inside of it. Você é responsável pela sua bagagem e por qualquer coisa que esteja dentro dela. Resumindo, é isso. What's inside your baggage? Olha, uma pergunta de imigração, hein? O cara vai falar, o que tem aqui? What is inside your baggage? Você vai ter que falar, descrever os itens. Falar, roupas, clothes, shoes, tênis, beleza. Medicine, remédio, cuidado. Tudo que tá lá é responsabilidade sua. Então você tem que falar a verdade, você tem que falar o que tem e tem que se responsabilizar pelo que tem, ok? Number 6. Why are you visiting the United States? Muito comum uma pergunta dessa quando você está chegando no país de alguém. O que você está fazendo aqui? O cara vai querer saber isso. Why are you visiting the United States? Por que você está visitando esse país, né? I am visiting the United States because... Aí você vai justificar, né? Eu estou visitando os Estados Unidos porque eu quero fazer turismo. Ah, porque minha mãe mora aqui. Porque eu pretendo um dia morar aqui. Não sei. Fala e assume o que você falar. I'm visiting the United States because... E aí, continua. Very good. Number 7. Where will you be staying? Where will you be staying? Essa pergunta é muito importante. Eles querem saber onde é que você vai ficar. Num hotel bonito, como esse da imagem aqui? Vai ficar na rua? Tem dinheiro para se manter? Eles querem saber isso, tá? Muito importante você não mentir e ter condições de se bancar lá nesse país onde você está. E aí você fala, I will stay at a hotel. For example, tá vendo? Por exemplo, vou ficar num hotel. I will stay at a hotel. Então a pergunta é essa. Where will you be staying? Você responde, I will be at a hotel. Very good. Number 8. Who will you be visiting? Who will you be visiting? Very good. Muito importante você pronunciar aí comigo. Who will you be visiting? Quem você vai visitar? E aí você fala, I will visit touristic attractions like the Statue of Liberty and etc.
Ele perguntou quem você vai visitar. Eu falei, não, vou visitar lugares turísticos, pontos turísticos na cidade, como o exemplo da Estátua da Liberdade. Vou para os Estados Unidos para visitar a Estátua da Liberdade. Beleza, o cara vai falar, tá bom, ele é turista mesmo, não vai visitar parente, né? Ele vai visitar uma estátua, um monumento, um ponto turístico. Very good. Number 9. How long will you be staying in the US? Quanto tempo você vai ficar nos Estados Unidos? Então, how long é muito utilizado. Essa expressão, essa pergunta, essa estrutura aí, ó. How long will you be staying in the US? Quanto tempo você vai ficar aqui, né, nos Estados Unidos? US, United States, tá abreviado ali, vai se acostumando, a abreviação tem muito no inglês, tá? Vai se acostumando com isso. I will stay in the US for 2 weeks. Então você está dizendo aqui quanto tempo você vai ficar lá. I will stay in the US for 2 weeks. Ah, outra coisa muito importante é você fazer gestos, tá? Que nem eu faço assim, ó. 2 weeks, I'll stay here, I'll stay there. E aponta, usa a sua linguagem corporal para facilitar o interlocutor, a pessoa com quem você está falando. Você está falando com alguém, ela tem que te entender, principalmente num momento desse de vida real, de imigração no aeroporto, momento sério, um momento que você não pode perder a oportunidade de entrar no país onde você está. Você gastou uma fortuna, né, para viajar, para chegar lá e já pensou dar de cara com a porta e ter que voltar para o seu país? Então, não queira que nesse momento o cara não te entenda. Então, seja muito claro, utilize, nem que for mímica, mas faça a linguagem corporal ali, porque é importante. Lógico, esteja calmo nesse momento, né? É difícil falar isso, mas é o melhor para você ficar calmo nesse momento. Very good. Number 10. How much money do you have available for this trip? Palavras muito usadas em perguntas, né? How much money do you have? Quanto dinheiro você tem? Só que aqui tá mais enfeitada, né? Ó, how much money do you have available for this trip? A palavra available é uma das palavras mais bonitas que eu acho, assim, é a palavra disponível, available. Available for this trip. Para esta viagem, você tem dinheiro disponível? Quanto? How much? Ó, how much? E aí você fala, né? Juntei a minha grana aí, ó, tá aqui no potinho, né? Cheio de moeda, dinheiro, dólar e tal. Beleza. I have $1,000. $1,000, aí tem dólares em escrito aqui e tem o número também, né? 1,000 e 1,000. 1,000. Língua aqui no dente, sabe? 1,000. TH, muito importante, hein? Tô pensando aqui na possibilidade de gravar para vocês algo relacionado à pronúncia, mas vai ficar para umas aulas extras aí, talvez lá no final do curso, hein? E outra, sugeriu, coloca aqui embaixo que eu vou analisar a sua sugestão e se ela for viável eu faço, tá? I have $1,000, então eu tenho $1.000. Dá para passar quantos dias lá? Não sei, né? Depende de quanto você vai gastar lá. Acho que com $50 por dia você vive. Então aqui você tem que ver, né? Vai dar no máximo 20 dias, mas meu Deus, é muita grana só para passar, para comer, né? Fora hotel, essas coisas, para viver lá, para ficar lá, né? Very good. Number 11. Who is paying for your trip? Who is paying for your trip? Muito importante, ó. Quem é que tá pagando a sua viagem? Você vai mostrar suas economias, falar, quem tá pagando sou eu. I'm paying for my trip. I am paying for my trip. Então, olha só, você tem a frase pronta, você tem a pergunta pronta, você tem o material. Não tem como você não aprender inglês assim. Eu não estou fazendo nenhum milagre. Eu só estou colocando à sua disposição, né, a minha pronúncia, o material que eu escrevi aqui. Muita coisa eu peguei na internet, tá? Pronta. A frase existe, a frase está lá. Eu pego na internet assim, ó, frases utilizadas na imigração. Aí eu faço uma lista lá, vou acrescentando mais, arrumando uma que eu não gostei, sabe? Mas é isso, galera. Falar inglês é isso, é você ter à sua disposição a matéria-prima de um idioma, que são as palavras e as frases, né? Não dá para construir uma casa de madeira sem madeira. Não dá para falar inglês sem palavras e sem frases. Se você não tiver, não tem como. Então é isso que eu faço aqui, ó. Eu separo o material, reúno o material numa aula, coloco para vocês. É isso que eu estou fazendo e vai estar aí disponível para você baixar, tá bom? Number 12. Have you visited the United States before? And if so, how long did you stay? Então, está perguntando se você já esteve lá nos Estados Unidos alguma vez.
E se a resposta for positiva, eu quero que você diga para mim quanto tempo você ficou lá, né? Então, have you visited the United States before? And if so, how long did you stay? Uma coisa importante, você não precisa entender cada detalhe da pergunta, mas você precisa entender o contexto geral. O que, que ele quis saber com essa pergunta? Ele quis saber se eu já visitei antes. E aí, se eu visitei, quanto tempo eu fiquei? A sua resposta pode ser assim, ó, 2 days, 2 dias. Pronto, respondeu, é isso, né? Não se apega a detalhes agora. Os detalhes é para quando for um momento assim de descontração natural, quando você estiver estudando, olhando no celular, tal. Mas no momento sério, no momento de conversa real, seja objetivo, né? Vai no foco, onde precisa ir. Very good. Have you visited the United States before? And if so, how long did you stay? Very good. No, this is my first time in the US. O cara respondeu, ó, não, essa é a minha primeira vez aqui nos Estados Unidos. This is my first time in the US. Very good. Continua aí, ó. Number 13. Have you been vaccinated against COVID-19 and can you prove it? Eu vou falar mais devagar, talvez alguém possa estar pensando que eu tô falando rápido, né? Mas eu tô tentando dar uma interação mais verdadeira, assim, pro curso, sabe? Uma aparência de vida real mesmo, porque vai ser assim na vida real. O cara vai falar, have you been vaccinated against COVID-19 and can you prove it? É assim que ele vai falar para você, tá? Se foi vacinado contra o COVID-19 e você pode provar isso, você vai falar, yes, this is my COVID certificate. Esse aqui é o meu cartão de vacina, né, do COVID. Eu me vacinei, sim, tá aqui. Você vai provar com o documento. Então, é isso, tá? Então, pensa na situação acontecendo na vida real, tá? O curso não vai ser só de aeroporto, não vai ser só de viagem, vai ter muita coisa aqui, tá? Mas se prepare para tudo. Eu já falei isso, se prepare para tudo. Number 14, know your rights or lack of rights, tá? Então, conheça os seus direitos ou a falta deles, né? Se você, lack of, é que não tem. Lack of, falta, não tem, tá? Know your rights or know the lack of your rights. Então, você tem que conhecer seus direitos ou a falta deles. Claro que a falta deles não tem nada a ver, né? Mas você tem que conhecer os seus direitos. Então, você fala, I know my rights. O cara pergunta, você conhece os seus direitos? I know my rights. Eu conheço meus direitos. Ou, I don't know my rights. Can you tell my rights? Você pode me dizer quais são os meus direitos? Eu tenho direito a uma ligação? Eu tenho direito a uma refeição? O que eu tenho direito? Por favor, me diga. Né? Tell me. E aí ele vai te dizer, tá? Quais são os seus direitos? Rights. É vocabulário, né, galera? Ó, I know my rights, I don't know my rights. Ó a expressão, ó, facial, ó. Tô falando I don't know, eu não sei. Então, a minha expressão, ela diz muito sobre o que eu tô falando, tá? Então tá lá, ó. Ó o carinha da imigração, ó, revistando mala, olhando a mala, ó. Be prepared for a luggage search. Então, esteja preparado para o que o cara pode falar, ó, vou dar uma olhada aí na sua bagagem, tá bom? Vou fazer uma busca aí, vou fazer uma revista. E aí ele pode fazer, não tem problema nenhum. Claro, né? Se você não tiver besteira dentro da mala. You can search my luggage, no problem. Então, pode procurar aí, pode revistar minha bagagem, não tem nada aí, não tem problema nenhum. No problem. Tá vendo que eu tô assim, ó, o que eu falo aqui, eu adapto pro nosso jeito brasileiro de falar, mas eles vão falar daquele jeito ali, da tela, ó. You can search my luggage, no problem. Eu falo, você pode olhar minha bagagem, não tem problema. Search não é olhar, mas eu adapto. O meu jeito de falar é olhar. O jeito deles é falar search. Então, galera, isso vocês têm que ficar muito ligeiro. De, sabe, dançar conforme a música. Se eles falam assim, deixa assim. Se eles falam de outro jeito, fala do outro jeito. Vai acompanhando, porque é a outra cultura, é o idioma deles. A gente tem que acompanhar e não querer fazer cara torta e falar, nossa, mas eles falam assim? É assim que eles falam. A cultura é deles, né? Very good. Number 16, be prepared for medical screening. Nossa, aqui é muito sério. Já precisa ter que passar por sei lá, uma triagem médica, uma bateria de exames aqui no aeroporto, no caso, né? Uma imigração? Pode ser, viu? Porque o cara, ele quer provar que você não tem Covid, por exemplo, 19, né? Covid-19. Be prepared for medical screening. Aí você esteja preparado e você fala, no problem, no problem. Não tem problema nenhum, pode fazer aí. Very good. Number 17, don't travel if you're sick.
Olha só, hoje no transporte público tá liberado, né, andar sem a máscara, mas a moça tá de máscara, o cara tá sem máscara e espirrando aqui pelo jeito, né, pelo que a gente vê. Aí uma tá sem máscara, outra tá com máscara, outra tá sem máscara, beleza. Don't travel if you're sick. Lógico, galera, você não vai colocar as outras pessoas em risco. Então, é só esse o problema. Não tem polêmica nenhuma aqui, é só não colocar os outros em risco, né? Então, don't travel if you are sick. Very good. Number 18. Don't travel if you tested positive to COVID-19. Olha só, você testou positivo para COVID-19? Don't travel. Não é nem por você, é pelos outros, tá? Você vai prejudicar os outros. Então, don't travel if you're tested positive for COVID-19. Vou falar de novo. Don't travel if you tested positive to COVID-19. Very good. Testou positivo, não viaja. Aí você tem que ter sua consciência, tá? Number 19. Don't travel if you had contact with a person who has COVID. Então, se você teve contato com uma pessoa que teve, tá vendo? Então, aqui a gente está na imigração, a gente está na parte de desembarque lá no país, mas a gente está também com uma consciência, né? Eu tive contato com pessoas doentes, então melhor eu não ir. Melhor nem viajar, né? Porque pode prejudicar outras pessoas. Don't travel if you had contact with a person who has COVID-19. Então, aqui é COVID-19, né? Vou mudar aqui, ó. COVID-19. Então, COVID-19, para quem não sabe, né? É o corona, tá aqui, ó. Corona. Aí, virus, que é vírus. O D é de disease, que é doença. E o 19 foi o ano em que ele foi descoberto, né, essa doença. Então, coronavirus disease 19. Então, coronavírus, doença, a doença do corona, 19 foi o ano lá que ela foi descoberta. Isso é interessante, né? Você vê a sigla e da onde ela veio. Number 20. Very good. Number 20, a nossa última frase de hoje aí, ó. Don't travel if you are still waiting for results. Don't travel if you are waiting for results. Então, não viaja se você estiver esperando resultados dos seus testes, né? Se você não tem o resultado, como é que você vai saber se você não está doente? Então, nem viaja nesse caso aí, tá bom? Very good. Então, temos aqui links de onde eu retiro o material ou que eu trouxe como curiosidade para você. Só acessei o site e vi, nossa, aqui tem coisa legal, hein? Se eles olharem aqui, eles vão gostar. Então, vai ter site assim, vai ter site de onde eu peguei frases, vai ter site com curiosidades e nas outras aulas pode ter mais coisas, tá? Exercícios, coisas extras aí. Então, thank you very much for watching this lesson and I hope you guys are learning a lot of English. Espero que vocês estejam aprendendo aí muito inglês, estejam praticando. Ó, a aula comigo é aí no curso, na telinha, né? Mas quando você for pra rua, pratica o seu inglês. Ouve música, assiste filme, faz o que você puder para treinar durante a semana, durante o seu tempo livre. Transforme toda a sua vida nesse idioma que você se propôs a aprender, que é o inglês. E pouco a pouco você vai ficar muito craque aí. So thank you very much for watching this video and I see you guys next time. Bye bye!